Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ouvir nesta rádio também diferido aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. E pode ver na televisão time aos domingos e terças e quintas-feiras às 21 horas e descarregar também no YouTube. E também pode ler no Diário Medafax, um jornal daqui da casa, e baixar no nosso site, o www.savana.co.mz. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite, Francisco. Bem-vindo a mais um programa. É um programa onde vamos continuar a olhar um tema que começamos na edição anterior, que é o julgamento do caso Embraer. Mas antes disso, vamos a um tema atualíssimo, que é o seu facto de semana, que é o Covid-19, a bomba demográfica. O Covid-19 não que é o novo coronavírus. Não é a bomba. Quer dizer, pode ter problemas, eventualmente, pode ter problemas também em termos demográficos. Esperemos que não. Esperemos que não seja a gripe espanhola do princípio do século XX, mas a bomba demográfica, que é outro problema complicado para Moçambique, tem a ver com os dados que esta semana o Instituto Nacional de Estatísticas publicou, e são projeções que decorrem do censo que foi feito, do censo populacional que foi feito em 2017. Portanto, este ano vamos chegar a esta soma de 30 milhões de moçambicanos. Em princípio, ou eventualmente, isto seria um motivo para celebrar. Eu vejo este número com grande preocupação. Inclusivamente, há uma outra projeção em que a população, a este ritmo de crescimento, eventualmente, a população pode duplicar em 2050. Qual é o problema? Qual é o problema deste crescimento demográfico em termos de 2,6% ao ano? É que o nível de crescimento da população não cresce em paralelo com o desenvolvimento da economia de Moçambique. Não é preciso nem ser demógrafo, nem ser economista para perceber que se a população cresce mais, que cresce a economia, que cresce o nosso produto interno bruto, ou seja, o valor que este país produz, significa que a população que continua a crescer todos os anos está cada vez mais pobre, porque os recursos que o país produz, que o país desenvolve, são cada vez menos para uma maior população. Por exemplo, em termos sociais, isso significa que o Estado não consegue, ao mesmo ritmo, criar postos de saúde, hospitais, escolas, universidades para essa população, porque exatamente o seu produto, o seu rendimento não acompanha o crescimento demográfico. O ano passado foi um ano atípico, crescemos apenas 1,9% em termos económicos. Isto mostra o diferencial que existe entre crescimento de população e crescimento económico. Ora, se isto continuar, se este desnível continuar, estamos a caminhar para o abismo. O que é que isto significa em termos práticos? Isto significa que as famílias têm que ter menos filhos. Os agregados familiares têm que ser menores. Ora, isto não se consegue por decreto, nem por slogans radiofónicos e televisivos que as famílias devem ter só apenas 2 filhos. Ou seja, uma família com mais educação consegue perceber que tem que fazer controle de natalidade, tem que espaçar os nascimentos, tem que planificar a sua vida, o dinheiro que tem, a poupança que tem para os filhos irem à escola, para dar educação. Uma família no campo, os desafios colocam-se de uma maneira diferente. Não é tanto se vai à escola ou não vai à escola, é com
com os desafios que eu tenho em termos de manutenção da família, eu preciso de mais braços para trabalhar, Para o gado, para trabalhar na a machada. terra e para cuidar do gado, porque em muitos sítios a agricultura é muita pastorícia. Portanto, é preciso alterar este tipo de paradigmas, não só que o rendimento das famílias do campo tem outro tipo tem outros números e outros elementos que permitem aliviar a pressão sobre a natalidade. A educação é um contributo importante, para as famílias perceberem esta armadilha da família numerosa e muito mais elementos, por exemplo, estes programas que não me parece que estejam difundidos por todo o país, por exemplo, de dar alimentação nas escolas para atrair crianças, atrair sobretudo mulheres, meninas, para irem à escola, ou seja, retirar as jovens à família para serem usadas nas tarefas domésticas, ou pelo menos para durante algumas horas irem à escola, terem um melhor nível de alfabetização, exatamente para também se poderem defender melhor, incluindo sobre estas campanhas que surgem no país de tempos a tempos, nomeadamente agora a questão dos casamentos prematuros, onde o nosso performance também é péssimo. Tanto quanto eu sei, acho que somos o país em África que tem mais, ou seja, em que a idade dos casamentos prematuros é menor. Portanto, há uma grande prevalência dos casamentos prematuros. Portanto, basicamente, é preciso que o governo tome medidas concretas em relação à bomba demográfica e que consiga atrair outros elementos atrás das políticas públicas para prevenir isso, nomeadamente o apoio das confissões religiosas, porque muitas vezes a própria questão do planeamento familiar encontra obstáculos em determinadas confissões religiosas. Mas é possível, através de uma discussão, de um debate sem tabus, encontrar-se uma plataforma de entendimento, porque também não são as confissões religiosas que desejam que o país caminhe para o abismo. E nessa atualização do censo populacional, vamos um pouco olhar para os números de Gaza, os tais polêmicos números de Gaza. Esta atualização mostra que há 825.530 pessoas em idade eleitoral, o que contraria com os registros do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que fixavam em 1.166.011, uma diferença de 340 mil. Sim, se o governo pensava que a questão maldita do recenseamento em Gaza estava encerrado, a atualização dos números do censo eleitoral de 2017 traz à colação de novo a questão do censo em Gaza, dos números, do diferencial de números entre o INE e o STAI. E, portanto, há este número de 340 mil pessoas que não está explicado e, aproveitando o facto de estarmos a mencionar isto, eu repito, gostaria de ver publicado o relatório que sei que existe na Procuradoria-Geral da República, que fala sobre este assunto, que investigou este assunto, inclusivamente trouxe demógrafos da Universidade Eduardo Mondlane para auxiliarem a Procuradoria-Geral da República neste inquérito sobre os números verdadeiros da província de Gaza. Já que falamos no início do coronavírus, vamos olhar um pouco para os números do Banco de Moçambique, que divulgou, a opinião do Banco de Moçambique, que divulgou esta quarta-feira, e falava de que prevê uma subida de preços, tendo em conta que a China é um importante parceiro comercial de Moçambique. Por exemplo, dizia que 12% das importações de Moçambique tem a China como país de origem.
E depois há um caso agora aqui na África do Sul, na província do KwaZulu-Natal, vizinho de Matutuine, Moçambique, mais de 50% de algumas das importações moçambicanas, sobretudo dos chamados moquiristas, vêm da África do Sul. Então, começamos na parte médica ou na parte económica? Como o computador... É assim, são más notícias, estas notícias que vêm da África do Sul. Nós sabíamos, desde o princípio, que mais dia, menos dia, iríamos ter os nossos casos de infecções em Moçambique. É quase um milagre que ainda não tenha acontecido, mas o facto de haver uma infecção registada na África do Sul significa que o problema e o vírus está cada vez mais próximo. Sem sermos alarmistas, e é importante realçar que os média têm um papel crucial nesse processo a desempenhar neste processo. Imaginemos um chapa ou os vários chapas que todos os dias atravessam as fronteiras entre Moçambique e África do Sul. O chapa é talvez um dos meios mais explosivos para contaminar as pessoas. Várias dezenas de pessoas, várias horas dentro de um chapa. A única coisa que eventualmente pode ajudar é o tal fator do calor, que diz que ajuda a contrariar a propagação do vírus. Mas, que ele mora acima dos 27 mas graus. A questão é a seguinte: o calor não vai impedir que uma pessoa que está tão próxima da outra, que espirra, não há como o vírus, só se o vírus tivesse morte instantânea, o que não é o caso. Portanto, eu espero que as autoridades moçambicanas tenham esses planos todos de contenção, porque a questão é da propagação exponencial do vírus. Basta haver o primeiro caso, porque a pessoa que é contaminada no chapa tem os seus amigos do bairro, tem a sua família, tem as crianças que vão à escola, que eventualmente vão contaminar outras crianças na sua escola, que por sua vez têm as suas famílias. Ou seja, isto é uma cadeia muito complicada e completamente letal. E, por outro lado, nós, em Moçambique, não somos a China. A China, se for necessário, eu não sei se são verídicos, constrói um hospital em 10 dias. Determinados vídeos que temos assistido sobre medidas repressivas que a China tem aplicado a pessoas suspeitas de terem contraído a infecção. E, portanto, será muito mais difícil passar as mensagens de contenção, de quarentena, de isolamento de pessoas em casa, de fecho de escolas, como está a acontecer um pouco por todo o mundo. Portanto, eu espero que quanto mais tempo passar até registarmos a primeira infecção, melhor, porque isto também dá mais tempo às autoridades moçambicanas de se organizarem, de aprenderem. E até já lançaram um plano, criaram um plano de resposta ao coronavírus, mas isso também é um grande teste para nós que temos muitas limitações. E também, se formos a ver, as nossas fronteiras altamente porosas, é muito complicado de fazer controle. Exatamente. Eu só espero que o medo, no sentido positivo, leve as pessoas a tomarem precauções, sem criar pânico, e, por outro lado, o mesmo medo leva as pessoas a seguirem com atenção as medidas que as autoridades vêm difundindo. Mesmo questões mais corriqueiras, nomeadamente lavar as mãos, evitar excessivos apertos de mão, beijinhos, carinhos, todas estas coisas nesta altura estão a ser questionadas, porque a ideia é evitar. Inclusivamente eu acompanhei uma intervenção do próprio Presidente, que acho que foi interessante, no sentido de
não haver grandes ajuntamentos e, se houver, se a epidemia se declarar em Moçambique, teremos que, de facto, considerar outro tipo de medidas, nomeadamente os jogos de futebol, os comícios, as manifestações, os eventos culturais, tal como vem acontecendo em outros países. A ideia é que, neste espaço de tempo, ou seja, se é possível ganharmos tempo, que seja produzida a famosa vacina. Outra boa notícia, e falámos sobre isto quando pela primeira vez abordámos o tema aqui no programa, é que finalmente os números de infecções começam a diminuir na China, começam também a diminuir o número de vítimas mortais. Portanto, significa que a China já está no controle da epidemia, o que não acontece noutras partes do mundo, e infelizmente nós estamos nessa outra parte do mundo que a curto prazo vamos ter que lidar com este assunto. Do ponto de vista económico, também me pareceu muito positivo que o Banco de Moçambique nos viesse a chamar à razão e à realidade que o coronavírus, independentemente das vítimas que fizer, das infecções que causar, tem outros efeitos colaterais na nossa economia. Para já, e ainda ontem estava no encontro de uma instituição que tem muita colaboração com a China na área da construção civil, o facto de as autoridades chinesas terem restringido dramaticamente a circulação da sua própria população para o exterior. Há muitas empresas chinesas a trabalhar em Moçambique e que utilizam muitos técnicos chineses que estão praticamente paralisadas. Portanto, há dúvidas se esses contratos vão ser cumpridos. Há também contratos para fornecimentos de equipamentos pesados, de equipamentos sensíveis, por exemplo, para barragens, que neste momento há dúvidas se os prazos de construção e de envio desses equipamentos poderão ser cumpridos. Depois, e tal como realça o Banco de Moçambique, uma parte dos produtos que são tão celebrados em Moçambique, não sei se devem ser tão bem celebrados, porque muitos desses produtos... E depois é preciso frisar que temos muitos moqueiristas aéreos. Exatamente. E moqueiristas que nem sabem comprar com qualidade. E esse aqui é o drama, porque na China, a China produz produtos de muito boa qualidade, mas aquilo que chega ao mercado moçambicano... na China tens várias qualidades. Sim. Tens de primeira, de segunda e de terceira. A pessoa escolhe o que quer comprar para vir vender cá. Exato. Tem muita louça sanitária, muitas tijoleiras que ajudam na construção de várias casas ali de shopping, vem da China. Mas e é esse mercado... Não há moçambicano que hoje não esteja na construção civil. Então, nas nossas casas temos o tal produto de terceira, de segunda, às vezes um bocadinho de primeira. Mas aquilo que eu queria realçar é que, por um lado, temos muito comércio com a China, mas também, infelizmente, o comércio habitualmente é de muito baixa qualidade. Tanto que uma pessoa diz, eu não quero fechadura da China, quero uma fechadura, porque até eu não quero usar as marcas comerciais mais conhecidas de fechaduras. Eles produzem todas aquelas fechaduras de marca, mas made in China. Então, há aqui problemas. Por outro lado, do ponto de vista das exportações, eventualmente poderemos ter problemas com as nossas exportações tradicionais, porque se há uma retração
da economia chinesa, fica complicado. Por exemplo, está a haver esta interrogação sobre a castanha de caju. Está a haver essa interrogação sobre o carvão. São dois produtos que imediatamente nos penalizam. Mesmo a questão do petróleo. Os preços do petróleo estão a descer, mas os preços do gás acompanham os preços do petróleo. Ora, se nós estamos na rampa de lançamento dos nossos projetos de gás, um corte abrupto nos preços do gás serão certamente muito mais notícias para a indústria do gás, e nós sabemos o que aconteceu neste hiato de tempo entre 2013, 2014 e depois agora 2017, que foi quando de novo começou a ser começaram a ser reavivados de novo os projetos do gás. Portanto, há muito mais notícias associadas ao coronavírus e que não são necessariamente questões epidemiológicas, ou seja, que têm a ver com o nosso sistema imunológico, que têm a ver com cuidados de saúde e medidas de natureza sanitária. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para o caso Embraer. O julgamento prossegue no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, só para lembrar os nossos ouvintes e telespectadores que estão nos bancos dos réus: Paulo Zucula, na altura Ministro de Transportes e Comunicações, e Zé Viegas, antigo PCA das linhas aéreas de Moçambique, que foi a empresa que comprou as duas aeronaves à fabricante brasileira, e Mateus Zimba, ex-diretor da Sasol e da General Electric, que atuou como consultor neste negócio. O Ministério Público tenta provar que houve sobrefaturação na compra dessas duas aeronaves, de forma a pagar uma comissão de 800 e mil dólares, ou seja, o Estado foi lesado. O tribunal já começou a ouvir os declarantes e testemunhas. Próxima semana será ouvida a Embraer. Neste caso, foi Patrício Cantaden, na altura diretor de vendas da Embraer, a pessoa que negociou, ou seja, se quisermos fazer uma comparação um pouco mais grosseira, era o Gian Bostani o Patrick era o Gian Bostani da Embraer. É a peça-chave, Fernando Lima, esta que poderá ajudar a esclarecer, sobretudo, este assunto de pagamento de comissões. Eu não sei, peça-chave agora, não sei se o Patrick vai agir no sentido de ajudar o Tribunal e o Ministério Público. O Patrick tinha boas relações com Mateus Zimba e com o ministro Paulo Zucula, e penso também tinha uma boa relação com José Viegas. E, portanto, se não está abrangido por todos os acordos de delação premiada em relação à Embraer, eventualmente não será de grande ajuda para clarificar este caso. Ou então teríamos uma situação em que o feitiço se virou contra o feiticeiro, ou seja, usando aquela expressão, tão amigos que nós éramos, ou seja, as comadres zangaram-se e todos aqueles abraços e apertos de mão e grandes jantares e grandes champanhes, de repente, porque há pessoas em tribunal, todas estas alianças se desvanecem. Porque o responsável ou este elemento das vendas da Embraer pode vir reforçar a teoria, que é uma teoria muito forte da defesa, de que não houve qualquer suborno, houve uma comissão paga alguém que trabalhou para isso. Paga pela venda dos aviões, e que isso é habitual. Mas há um e-mail no documento norte-americano
este e-mail de 11 de agosto, em que o Patrick Cantandetes envia para o Luís Funches. Luís Funches era o presidente, vice-presidente da Companhia Brasileira para a Europa, e também para o Filipe Close, que era o ex-gerente para a área de defesa da empresa. E nesse correio ele diz que, informa que após a conclusão de negócios da Lama, apareceu um moçambicano chamado Mateus Zimba, que não trabalhou nos esforços da venda, a informar que atuaria como consultor daquela transação. Pois, esse é um elemento muito, muito importante e que virará o caso a favor da tese, não totalmente, mas a favor da tese de conspiração, que é a tese do Ministério Público. Ou seja, eventualmente não houve suborno, houve comissão, mas a comissão foi solicitada por pressão da parte moçambicana e com os contornos que nós conhecemos da investigação norte-americana, nomeadamente aquele arrazoado todo do 1 milhão, e depois já não era 1 milhão, e depois começou por 50 mil dólares, 80 mil, que seria um insulto, se envergonhou, enfim, todos estes pormenores escabrosos. Esta é uma parte muito importante e isto, estou certo que a questão suborno versus comissão será muito importante em todo o julgamento. A outra questão é também esta intervenção de Mateus Zimba, que parece um extraterrestre a entrar neste negócio. Ou seja, se Mateus Zimba fosse uma personalidade conhecida no mundo da aeronáutica, no mundo dos negócios, no mundo da intermediação, como falávamos na semana passada, só uma ligação a sim, uns serviços aqui internos é que pode explicar o envolvimento tão melindroso do Zimba neste negócio. Por exemplo, eu acho que uso este nome com todas as reservas. No passado, Eduardo Mondlane Jr. fez intermediação entre Moçambique e a Boeing para a aquisição da renovação da frota da LM. Portanto, é uma pessoa que conhecia o meio, que ganhou experiência com essa intermediação, que tem outro tipo de experiências exatamente em negócios, em intermediação, em pôr partes em contacto para a realização de negócios. Não era nada que uma pessoa se admirasse, é mais um negócio que este senhor está a intermediar. Agora, é uma grande surpresa que um senhor que tem mais, inclusivamente, em termos de regras corporativas, e não sei se o tribunal vai utilizar, porque podia chamar como declarante alguém da Sasol para perguntar se, em termos de regras corporativas, o diretor da Sasol ou uma pessoa, um gestor sénior da Sasol, se pode envolver em negócios paralelos que, em última análise, podem comprometer a imagem da empresa. Habitualmente, isto é completamente proibido. Mas, nas regras corporativas, o que é que eles alegam? Diz, você tem esse salário é exatamente para prevenir tentações de se envolver em outros negócios paralelos que podem danificar a nossa imagem. Eu não sei em que termos a General Electric encerrou a sua ligação com Mateus Zimba, no sentido de saber se houve indemnização ou não houve indemnização. Mas está muito, muito bem claro que a General Electric não podia manter como seu representante em Moçambique alguém que está sob suspeita num caso de suborno envolvendo outra grande companhia conhecida internacionalmente. E que compra motores na General Electric. Portanto,
esta é a outra parte, do que o julgamento tem que apurar, e aí entra outro elemento, que é se eventualmente a outra narrativa que numa determinada fase da investigação foi destapada, se materializa ou não. Ou seja, se todo o esquema da comissão, a pressão sobre a comissão não foi uma pressão ordenada ou instruída por outra instituição para se beneficiar dos dinheiros desta transação, como vimos no caso Privinvest, em que determinados montantes foram entregues ao partido. O Mateus Zimba já desmentiu isso em tribunal, porque na acusação há um valor que ele manda para o Zucula, e diz que, porque tem justificado quando faz uma transação no banco, de que este dinheiro é para o efeito X, e ele dizia é para apoio à campanha eleitoral. Ele desmentiu de que não tirou nenhum dinheiro para apoiar a campanha eleitoral. Certo, mas isso vale o que vale. Isso vale o que vale. É uma pessoa que está sentada no banco dos réus que está a declarar isso. Nós não sabemos se estas pessoas têm instruções de manterem o silêncio sobre uma parte desta transação, mas eu acho que é plausível manter pelo menos a interrogação se houve ou não houve esta situação. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos de novo com este tema sobre o caso Embraer. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a olhar para o caso Embraer. Fernando Lima, tal como no caso das dívidas ocultas, está a sair nestes julgamentos detalhes sobre a forma como eram feitos os levantamentos, com recurso a motoristas, a ajudantes de campo, e a forma como foi gasto esse dinheiro, sobretudo na área imobiliária. Falamos disso no programa passado, quando olhávamos para o caso do dinheiro das dívidas ocultas. Imobiliária é o centro de lavagem. Está-se a provar também neste julgamento. Exatamente, e por isso mesmo que as autoridades moçambicanas, nomeadamente o Banco de Moçambique, o Ministério da Justiça, através do seu braço das conservatórias e dos notários, estão a apertar o cerco a toda esta questão das transações imobiliárias. Ou seja, hoje é muito mais difícil fazer movimentações bancárias sem as apropriadas declarações, ou seja, o banco não aceita que de repente numa determinada conta apareçam uns tantos milhões sem que haja legitimidade para esses milhões. E isto leva-nos a outra questão. É preciso lavar o dinheiro, que é para o dinheiro entrar no banco já limpinho, e por isso é que eram necessárias as transações imobiliárias, em que inclusivamente se fazia uma transação hiperinflacionada, que é para exatamente ao inflacionar o valor de um apartamento, de uma casa ou de um conjunto de apartamentos, está-se basicamente a lavar esse dinheiro. A imobiliária recebe a sua comissão pelo trabalho que fez, mas a transação fica limpa e, portanto, o dinheiro da transação também pode entrar no banco já completamente limpo. Ora, por um lado, os bancos estão muito mais exigentes por pressão do próprio Banco Central. E, por outro lado, as imobiliárias estão sob vigilância,
uma vez que as conservatórias também estão muito, muito exigentes em relação não só aos títulos de propriedade, mas à própria constituição de sociedades comerciais, nomeadamente, por exemplo, neste caso da Chievel, como o seu proprietário declarou, isto é uma empresa para um negócio só. Ou seja, a empresa foi o veículo especial só para tratar de um negócio para tratar pontual. de um negócio pontual. Ou seja, muitas sociedades comerciais que eram, eventualmente ainda são, criadas em Moçambique, exatamente servem um determinado propósito, depois deixam de existir, deixam de exercer qualquer atividade comercial, mas muitas vezes nem sequer chegam a exercer qualquer atividade comercial, porque basta a sociedade estar registada para se poder pedir uma certidão sobre essa mesma sociedade, a dizer isto é um negócio legítimo, está aqui a parte registada que está a fazer esse negócio, eventualmente com mais uma pequena sofisticação, que é de obter o número de identificação tributária para dar mais legitimidade. Mas, portanto, e sobretudo foram as dívidas ocultas que alertaram as nossas autoridades para esses processos e, portanto, a própria atividade normal das empresas moçambicanas, que não tem nada a ver com lavagens, hoje está muito mais complicada, porque são exigidos um maior número de documentos para se mostrar a legitimidade de um determinado negócio e a legitimidade de uma determinada transação comercial. Outro elemento que gostávamos que olhássemos por exemplo, foi dito no julgamento que a LM pagou um sinal de $315 mil por um terceiro avião na Embraer, que não chegou a ser comprado. Foi dito também que há outros $25 milhões, que é quase o 20% desse negócio, que foram pagos à Boeing para a compra de 3 aviões, negócio que não foi concretizado. Esse também tudo é sinal. Cada vez que temos julgamentos onde estão envolvidos detentores de cargos públicos ou ex-detentores de cargos públicos, somos confrontados com evidências de que há desmando na gestão da coisa pública. Há por aí muitos sinais nos negócios do Estado que foram perdidos. Esse é o sinal mais evidente, mas isto mostra outra questão de fundo crucial e que nos deve levar a questionar seriamente o nosso modelo de sociedade, nomeadamente a relação ou a concepção quer do Partido Frelimo, porque o Partido Frelimo tem que ser chamado à colação, porque todos estes princípios emanam, inclusivamente, da visão que a Frelimo tem da nossa sociedade, e depois todos estes verdadeiros abortos económicos que são produzidos. A começar pelo tipo de gestores que são colocados à frente de negócios públicos. Portanto, gestores com duvidosa capacidade de gestão. 2, gestores cuja capacidade é sistematicamente posta em causa por quem faz as nomeações. Ou seja, em muitos casos é difícil, e é importante reconhecer isto, é difícil imputar as responsabilidades a um gestor de ter dado o sinal para a compra de um determinado avião para uma determinada frota, porque esse mesmo gestor, no dia que lhe foi dito para avançar com o sinal, no dia seguinte pode ter sido desautorizado da mesma transação. Ou seja, é uma forma de, inclusivamente, se derresponsabilizar esse mesmo gestor, porque outro decisor, e habitualmente esse decisor é um decisor político, da mesma forma
como chancelou um determinado negócio, impunemente, umas semanas depois, uns meses depois, dá ordens em contrário, como se o erário público fosse esta bota de elástico em que não há consequências em relação aos valores que foram despendidos, e depois todo um sistema de desresponsabilização, porque o gestor é-lhe apontado o dedo e no dia seguinte o gestor diz não é minha culpa, eu dei conhecimento ao ministro, o ministro é que me deu estas instruções, eu apenas executei. Sim, inclusivamente tenho aqui em cima da mesa o despacho vindo do Ministério a dizer para proceder dessa maneira. Mas o nosso sistema, a opacidade do sistema permite isto, encoraja isso. Porque... Por exemplo, o Ministério das Finanças, para emitir a garantia nesses aviões da Embraer, precisava de um parecer técnico do Ministério de Tutela. E eles diziam que sem aquele parecer técnico nós não emitiríamos uma garantia. Significa que emite a garantia sem fazer nenhumas perguntas ao tal Ministério de Tutela. É também aí onde morre, onde está o problema. É muito mais vicioso, Francisco, o sistema. Os próprios bancos muitas vezes recebem um telefonema do Ministério para facilitarem o processo. Um processo. Vou-te dar uma garantia. Ora, o banqueiro, e estou a aplicar o termo banqueiro no termo correto, há diferença entre banqueiro e funcionário bancário. O banqueiro, que sabe que mais à frente vai ter outros benefícios por ter assinalado favoravelmente um pedido de um determinado ministro, que é habitualmente o Ministro das Finanças, também, sem qualquer provimento, sem qualquer razoabilidade, e a razoabilidade dos projetos é habitualmente atestada por estudos de viabilidade, plano de negócios. E nós sabemos, voltando para as dívidas ocultas, quando as receitas da Proíndicos dependiam inclusivamente de taxar um barco de turismo que dá umas voltinhas na praia do Bilene ao fim de semana, sabemos da leviandade com que foram concebidos determinados planos de negócio e estudos de viabilidade. Portanto, há todo um sistema corrompido, viciado, que permite isso. E esta opacidade é assim, há quanto tempo, ou seja, começamos a ver agora as empresas públicas a publicar as suas contas, e nas suas contas qualquer pessoa mais avisada que estiver atento a ver os relatórios, quer dos bancos, quer de determinadas empresas, vai encontrar lá essa informação, porque, por exemplo, as imparidades têm que constar lá. Das imparidades, por exemplo, nos bancos, se foram declaradas ou não imparidades, ou se são determinados créditos de um determinado montante, estão nas várias alíneas dos relatórios bancários. E é isso que permitiu, por exemplo, ver como bancos moçambicanos tinham contraído o dinheiro das dívidas ocultas, títulos obrigacionistas da Ematum e também dívida da Proíndicos. Portanto, o sistema é muito mais viciado daquilo que nós pensamos. E aquilo que estamos a assistir, e assistimos anteriormente no julgamento das dívidas ocultas, mas também neste julgamento, é como o povo se movimentava. O facto de não haver relatórios de contas habituais, isto também encoraja essas situações. Portanto, é assim, no fim do dia, o governador do banco, o Rogério Zandamela, que tem algumas asneiras no seu cartório, mas quando ele quer a moralização do sistema, quando ele usa mão dura para pôr cobro a determinadas transações, ele está certo, porque ele, como Banco Central, tem
as evidências em mão, em cima da mesa, de todas as atrocidades económico-financeiras que foram cometidas ou que têm sido cometidas neste país. Muito bem, vamos para um outro tema. O tema sobre o caso Embraer prossegue, o julgamento prossegue. Vamos comentar outros desenvolvimentos no próximo programa. Vamos ao relatório da Freedom House sobre a democracia, divulgado esta quarta-feira. Moçambique está na lista dos países onde a democracia mais recuou no ano passado e perdeu 6 pontos em relação ao relatório anterior, mas é classificado como parcialmente livre. Fernando Lima, dúvidas da qualidade do recenseamento eleitoral. Já discutimos um pouco, sobretudo em Gaza. Exclusão de candidatos. Estamos a falar das últimas eleições. Irregularidades nesse escrutínio. A detenção de delegados políticos, esses 40 jovens que depois foram soltos. E o homicídio do ativista e observador eleitoral não credenciação do observador. Exatamente. Não são indicadores de que o país não deve ser considerado parcialmente livre? Bem, é assim, a Freedom House tem os seus indicadores e é importante que se diga que a Freedom House é uma instituição altamente conservadora e muito anticomunista, portanto não tem grandes simpatias por países como Moçambique, sobretudo, que cometeram o pecado do socialismo. Eu conheço outros relatórios da Freedom House muito mais terríveis em relação à forma como olham Moçambique. Portanto, eu vi que organizações moçambicanas ficaram desapontadas com a classificação moderada da Freedom House, mas falam de uma avaliação generosa. Eu não tenho dúvidas que na Freedom House, os falcões da Freedom House estiveram com os binóculos bem assertivos sobre Moçambique. Eu gostaria que outros interlocutores e outros atores, nomeadamente aquelas pessoas que rodeiam o Presidente da República, e notei que o ministro antigo, o ministro dos Transportes, tomou decisões sem consultar os seus assessores. Era importante que houvesse uma reflexão a esse nível, se vale a pena o país ser penalizado por estas facadas na democracia, por estes atropelos à democracia. Porque, no fim do dia, isto acaba por penalizar o país como seu todo. E não tínhamos dúvidas que as agências de notação financeira olham para esses relatórios. Também olham para esses... Não, porque há uma corrente de opinião junto do poder em Moçambique que acha sempre que estas questões da democracia, da governação, da boa governação, os aspectos dos direitos humanos são sempre questões relativas e vêm sempre com argumentos, muitas vezes, completamente inaceitáveis, tipo... não só mão externa. Olhemos para o Paul Kagame, que é um protegido dos americanos, que não é nenhum democrata, e ele pode fazer as coisas que pode fazer no Ruanda e nada lhe acontece, porque é que nós não podemos fazer o mesmo? Se calhar, noutro contexto, poderia haver aqui um Paul Kagame, mas não é essa a situação de Moçambique. Não é essa, nós não somos o Uganda, onde o Yoweri Museveni se vai esquecendo do número de mandatos que tem à frente do país. Portanto, em cada país nós temos que analisar a situação e ver exatamente onde estamos. Neste momento, nós temos em cima toda a comunidade internacional que nos está a penalizar fortemente por causa da questão das dívidas ocultas. Então, temos que julgar e temos que ser sensíveis a essas questões. Portanto,
não são boas notícias de um lobby conservador como... porque há uma diferença muito grande entre a Freedom House e os Repórteres Sem Fronteiras, a Amnistia Internacional, o Human Rights Watch. São organizações completamente diferentes, onde eu posso reconhecer o caráter progressista destas últimas organizações que citei e a Freedom House, que habitualmente navega na órbita do Partido Republicano norte-americano. No tempo do Ronald Reagan estiveram, portanto, numa presidência muito ideológica, estiveram claramente ao lado de Ronald Reagan. Portanto, é preciso também ter em conta, para uma organização tão conservadora, ser crítica de Moçambique, ter penalizado o país em 6 pontos. Em 6 pontos, ou seja, estamos na segunda metade da votação, portanto, num total de 100 pontos, temos 45. Não é simpático para a credibilidade internacional de Moçambique. Vamos olhar para as questões energéticas. Foi lançado um concurso público internacional para a construção de uma linha de transporte de energia de Temane, que é em Nhambane, para Beleloane, Maputo. Isto faz parte daquele grande projeto de eletricidade de Temane, que é a primeira fase chamada espinha dorsal norte-sul. 75% da energia que vai ser produzida nesta central térmica de Temane, que é uma infraestrutura com potencial para 420 megawatts, é para exportação. Produzimos para fora, sobretudo para a África do Sul, que se debate neste momento com problemas muito sérios de energia. É Moçambique a tentar assumir um papel estratégico na matriz energética da África Austral? É Moçambique a ter essa intervenção estratégica, mas é Moçambique a finalmente compreender que, sem fazer este tipo de projetos ambiciosos, sem contar com a colaboração da África do Sul, a concordância da África do Sul, o garantir da África do Sul em como compra a energia de Moçambique, não haverá nunca projetos desta dimensão em Moçambique. Portanto, por exemplo, Mbandankua nunca vai acontecer enquanto a África do Sul não disser somos compradores dessa. Nenhum banco, nenhum sindicato bancário vai apoiar um projeto em que não há compra, porque às vezes os moçambicanos acham que o facto de terem este potencial energético, basta estalar os dedos, os bancos aparecem logo. Não, estas operações são operações complexas. A operação de Cahora Bassa foi uma operação complexa para o sindicato bancário apoiar a aquisição de Moçambique da parte portuguesa, ou de grande parte da posição portuguesa. Foi preciso haver um compromisso por escrito das autoridades sul-africanas, em que compravam eletricidade. E essa eletricidade, esse acordo, era monitorizado pelo sindicato bancário para assegurar que o dinheiro que vinha da África do Sul exatamente era o dinheiro que reentrava nos cofres sul-africanos, nos cofres dos bancos, para pagar aquela operação. Portanto, este, para mim, para já, é o grande sinal. Não poderia haver este acordo, não poderia haver esta luz verde sobre este projeto sem a comparticipação sul-africana. O resto, claro, são muito boas notícias. Significa que, dentro do território moçambicano, podemos utilizar uma energia que não deixa de ser poluente, mas é muito menos poluente que carvão. Portanto, é um passo. E a África do Sul está a descontinuar temos mais valias adicionais pelo facto de a central estar em território moçambicano. Há o potencial de a própria Sasol participar. Aliás, isto foi um dos motivos de alguns desentendimentos num passado recente
porque a África do Sul assobiava, quando eu digo África do Sul, a Sasol assobiava para o lado em relação ao grande cometimento, em relação à central de Timane, à central de Temane. Uma última questão. É importante que haja boas notícias em relação à prospecção de novos reservatórios de gás na zona de Inhambane, porque este espaço de Pandi e Temane tem mais ou menos os dias contados, não é que são reservas inesgotáveis. E, portanto, para uma central como Temane funcionar, precisa de gás. Claro que poderemos argumentar, bem, mas em 2027, eventualmente, se for necessário, o famoso pipeline Palma-Maputo já está a funcionar, e se não houver gás em Inhambane, vamos buscar, temos o gás. Aí estamos no mundo das conjecturas, nomeadamente se temos ou não temos insurgência em Cabo Delgado ou noutras partes de Moçambique que facilmente põem em causa esse pipeline. O pipeline, como foi demonstrado, infelizmente e dramaticamente no passado, com os ataques às torres de fornecimento de energia à África do Sul, que levaram ao encerramento completo do fornecimento energético para a África do Sul a partir de Cahora Bassa. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para os números atualizados do Instituto Nacional de Estatística, olhamos também para o impacto do coronavírus, comentamos sobre o julgamento do caso Embraer, que ainda decorre no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, olhamos para o relatório sobre a democracia da Freedom House e fechamos com este tema sobre a central térmica de Temane. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.